Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva aqui, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar as principais características da radiação eletromagnética. E no final desse vídeo a gente vai entender a diferença entre raio-x e a radiação gama. Então vem comigo para aprender mais sobre a radiação eletromagnética. Um ponto importante para que a gente entenda aí da radiação eletromagnética é que ela é uma radiação que não tem carga e não tem massa. Nessa figura que você está vendo agora, nós conseguimos ver os campos que formam essa radiação. O nome eletromagnética é justamente para a gente lembrar isso. O eletro é de campo elétrico e o magnético de campo magnético. Então é uma radiação formada por dois campos. Então veja que esses dois campos estão posicionados perpendiculares entre si, formando um ângulo de 90 graus. Então, uma das principais características da radiação eletromagnética é que ela não tem massa e não tem carga, sendo formada por dois campos. E aí eu reuni aqui as principais características que nós temos em relação a essa radiação eletromagnética, que também pode ser chamada de onda eletromagnética. Na literatura você pode encontrar assim, tanto como radiação eletromagnética como onda eletromagnética. Então, essas ondas ou essas radiações eletromagnéticas possuem características físicas. Então, elas possuem velocidade e um ponto importante que essas radiações têm a velocidade da luz no vácuo. Então, a velocidade dela é de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Isso é uma característica, além da amplitude. Então, de uma forma simples, a amplitude é a altura máxima dessa onda, assim como nós temos outra característica que é a frequência. Então é onde a gente caracteriza que uma onda tem alta frequência, baixa frequência. A frequência é o número de oscilações que essa onda faz na unidade de tempo. E esta frequência é medida em hertz. Mais para frente eu vou te mostrar um pouco mais sobre essa questão de frequência. Essas ondas têm período, tem o próprio comprimento de onda. O que é esse comprimento? Na figura está sendo mostrada aí, que é a distância entre um pico da onda até o próximo pico da onda. Ou também pode ser a distância de um vale, que é a parte mais baixa da onda, até o próximo vale. Além dessas ondas possuírem energia, possuem intensidade. Então veja que ela tem um conjunto de características. Então agora vamos entender um pouquinho mais sobre a questão de alta frequência e baixa frequência. Veja que na alta frequência eu tenho mais oscilações aí na mesma unidade de tempo, pensando que para essa onda de alta frequência e para baixa frequência, o tempo é o mesmo, exatamente o mesmo intervalo de tempo. Então, para uma onda que tem alta frequência, eu vejo uma quantidade maior de oscilações. Já na baixa frequência, nós vamos ter um número menor de oscilações. Então, como é que eu caracterizo uma onda de alta frequência e baixa frequência? A alta frequência ela vai oscilar muito mais vezes na unidade de tempo do que uma onda de baixa frequência. Outro ponto importante, repare a característica aí do comprimento de onda. Uma onda de alta frequência tem um comprimento de onda curtinho, veja em cima, a distância de um pico até o outro da onda é bem pequeno. Já numa onda de baixa frequência, a distância de um pico até o próximo é maior. Então isso também ajuda a gente a classificar e entender. Ondas de alta frequência têm curto comprimento de onda e ondas de baixa frequência têm longo comprimento de onda. E aí vamos olhar agora essa questão do comprimento de onda, da frequência, para os diferentes tipos de ondas eletromagnéticas ou radiações eletromagnéticas. Vamos começar aqui com as ondas de rádio. Repare aí a frequência, o comprimento de onda é tão grande que a gente nem consegue ver o final. Então, as ondas de rádio, pensando aí nesse conjunto de ondas que nós temos,
Nessa figura está representado como a menor frequência e o mais longo comprimento de onda. Na sequência, nós vamos ter as micro-ondas. Então, reparem nas micro-ondas que a gente já tem aí uma frequência levemente maior, assim como por o infravermelho, vai vendo aí a questão da oscilação dessas ondas. Na luz visível, veja agora que eu tenho mais oscilações. Ultravioleta, a oscilação também aumenta. Veja para o raio-x como a quantidade de frequências, ou seja, né, as oscilações que essa onda possui são bem maiores. E aí veja a última, que são os raios gama, onde a gente tem uma altíssima frequência. E veja aquela relação que a gente falou da questão do comprimento de onda. A gente começou com um comprimento de onda bem grande para as ondas de rádio e depois lá para a radiação gama, para os raios gama, nós vamos ter um comprimento de onda muito curtinho, porque a gente tem aí uma grande frequência. E a frequência, outro ponto importante, a frequência está diretamente relacionada a energia. Quanto maior a frequência, mais energia aquela onda tem. E aí eu trouxe aqui o espectro eletromagnético, apesar dele ter sido representado na figura anterior, mas aqui ele tem mais algumas características. Então, o espectro eletromagnético é o conjunto das radiações eletromagnéticas que nós temos ou das ondas eletromagnéticas. Então, nesse espectro aí está sendo representado até a frequência extremamente baixa, então abaixo das ondas de rádio. E aí a gente tem frequências muito baixas e depois nós temos as ondas de rádio. Aí nós vamos ter as micro-ondas, vamos ter a radiação infravermelho, teremos o visível, ultravioleta, os raios-x e a radiação gama. Então, esta sequência, ela está num crescente de frequência e também de energia. Já em relação ao comprimento de onda, nós estamos num comprimento de onda decrescente, ao ir das ondas de rádio em direção aos raios gama. Então, na classificação, é muito importante que a gente entenda como é que elas estão inseridas. E aí, essas características, a partir delas que a gente consegue entender as aplicações e como essas radiações podem interagir nos meios materiais também. E aqui, para a gente finalizar, então se você está gostando desse vídeo, esses são os conteúdos que a gente aborda aqui na Academia de Radiologia. Se você não está inscrito nesse canal, já aproveita aqui e se inscreve. Ativa também o sininho das notificações para você receber todos os conteúdos que a gente posta. Porque aqui a gente fala de tecnologia, fala de física e também a gente fala da proteção radiológica. Então a gente fala de assuntos que a gente entende, que a gente vivencia todos os dias. E agora eu vou explicar a diferença. Então tem muita gente que ainda confunde a diferença entre raio-x e a radiação gama ou raios gama. Então veja que nós vamos ter, representando os raios-x, um tubo de raio-x ou ampola de raio-x. E para representar a radiação gama, nós temos aí um átomo no qual esta radiação gama sai do seu núcleo. Então, uma das principais diferenças é a produção de raio-x, ela ocorre a partir do momento que eu tenho um tubo de raio-x, uma ampola de raio-x e ainda esse componente é energizado, porque eu preciso de um determinado kV e preciso de uma determinada corrente elétrica para que esse processo aconteça. E aí é o processo de interação de elétrons com alvo metálico e que vai produzir esse raio-x na eletrosfera. Então, é uma interação que ocorre na eletrosfera. Então, o raio-x tem origem na eletrosfera do átomo a partir desse componente tubo de raio-x. Já a radiação gama é um processo natural e esta radiação é emitida espontaneamente por núcleos radioativos. Então, para que eu tenha radiação gama, eu preciso de um material radioativo e que esse material radioativo seja emissor desse tipo de radiação gama. Então, essa radiação gama tem origem nuclear a partir
de reações nucleares em determinados elementos. Então essa é a principal, né? Na verdade, essas são as principais diferenças entre essas radiações. E elas estão no espectro, numa determinada ordem que eu tenho raio-x e na sequência eu tenho a radiação gama. Porém, com os avanços dos aceleradores lineares, nós podemos ter raio-x com energias maiores do que a radiação gama. Então, espero que tenha ficado claro para você essa diferença entre essas duas radiações. E se você tem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários abaixo. E você que é um acadêmico aqui da Academia de Radiologia, deixa aqui seu comentário se ficou claro, se te ajudou, se esse conteúdo te ajuda aí no seu processo de formação. Porque esse é o nosso objetivo aqui, levar um conhecimento cada vez melhor aos nossos inscritos aqui no canal. Então eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse conteúdo tenha sido aí de grande valor para você. E eu quero aproveitar o finalzinho desse vídeo para te falar que a Academia de Radiologia tem um curso 100% online que vai ajudar você a mapear todos os passos da formação da imagem radiográfica, no qual o raio-x que a gente falou aqui é um assunto também abordado com maior profundidade nesse curso. E ao longo de 10 passos, você vai aprender todo o processo da formação da imagem radiográfica de qualidade, que é a chamada trilha radiográfica. E se você quiser conhecer esse curso, o link está aqui na descrição do vídeo, então clica nesse link e conheça e veja se esse curso é para você, se esse curso vai te ajudar ainda mais a ser um profissional de excelência. Se você se inscrever, eu vejo você lá no curso. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!